ter sementes de espécies, variedades mais apropriadas ao novo clima, até um certo ponto. Foi esse ponto não dá mais. Se mudar o regime de chuvas, a vegetação da Amazônia muda. Há estudos que indicam que o leste da floresta amazônica teria uma transição para um tipo de vegetação mais parecida com o cerrado do que a atual floresta. E, evidentemente, não dá para irrigar uma região tão grande. Então, esse é o problema. Eu vou me permitir dizer um pouco sobre qual é a evidência científica. Os dois têm formação técnica e, de vez em quando, saem nos jornais artigos dizendo: não, a mudança de clima não existe. Eu tenho um ex-aluno que vive dizendo que não. Eu acho que nós estamos entrando numa nova era do gelo. Eu acharia ótimo que a série de filmes está muito bom. Mas, e portanto não precisamos nos preocupar. Aí o Molhon está errando em dois pontos. Primeiro, que não tem base nenhuma para dizer que nós estamos entrando numa nova era do gelo. Essas eras glaciais, elas sempre ocorreram, ocorrerão de novo no futuro. São naturais, não há nada que você possa fazer. E tem essas coisas que ocorrem de vez em quando, há registro disso, mas não são periódicas direitinhas, ao ponto de você poder fazer uma previsão. O segundo erro do Molhon é que essas variações elas são para cima e para baixo, historicamente. E a mudança de clima ela vai para um lado só esquenta, não é que vai esquentar. Vai para um lado só. A evidência científica que isso existe, o método científico diz que você deve testar suas hipóteses com observações da natureza. O CO2 está aumentando, de verdade, essa curva de cima, ele está atualmente em 380 partes por bilhão de volume. O ponto mais baixo do gráfico ali é 320. E no início da era industrial estava em 280. Então já aumentou 100, 280 para 380, e o mais preocupante é que nos últimos 800 mil anos não havia nunca passado de 300. Ou seja, nós estamos em valores nunca antes testados ou ocorridos nos últimos 800 mil anos. A origem disso é principalmente fóssil, como evidenciado pelo segundo gráfico colorido lá em cima, que mostra que o oxigênio da atmosfera está diminuindo. E direitinho, aumenta 100 partes por bilhão de CO2 e diminui o oxigênio em 100 partes por bilhão também. Não que o oxigênio vá fazer falta, porque tem muito, 19% são 190 mil partes por bilhão. Tirar 100 não faz muita falta. Mas é importante notar que ele está diminuindo, porque isso é uma evidência de que o aumento de CO2 é de origem fóssil. Cada átomo de carbono fóssil, quando vai para a atmosfera com a queima, ele leva junto, ou tira junto para a atmosfera 2 átomos de oxigênio, ou seja, uma molécula de oxigênio. A preocupação política com o tema aumentou muito a partir de 2 de fevereiro de 2007, quando o Grupo de Trabalho Científico do PCC, no seu 4º relatório da variação de Paris, incluiu no relatório a frase: olha, a mudança de clima já foi detectada de forma inequívoca. O problema é que o clima, você mede, o termômetro, no sentido da média, ele inclui não só esse efeito, a mudança de clima, mas inclui efeitos naturais, variabilidade solar, vulcões, aerossóis, particulado, etc. El Niño. E para você desembaralhar é difícil. E o que foi feito foi simular o clima no século passado,
incluindo todos esses efeitos. E a nossa capacidade de fazer isso aumentou muito nos últimos anos. Você faz isso em centros com um supercomputador, integrando numericamente as equações diferenciais, que são de conservação de massa, de energia e a lei de Newton aplicada a fluidos. E, então, em preto aí aparece o que foi o clima no século passado, em amarelo as previsões dos vários centros. As previsões estão boas. Quando você repete o exercício sem levar em conta o aumento do CO2, fica com a curva azul, não consegue representar o que foi observado. E a mudança de clima é a diferença entre a curva preta e a azul. Esses dois gráficos fizeram com que o IPCC dissesse: olha aqui, a mudança de clima já foi detectada de forma inequívoca. Aí eu consigo fazer previsões para o futuro. A curva de baixo, a incerteza científica é mostrada, né, por essa cor desbotada. A curva de baixo mostra o que aconteceria se, em passe de mágica, eu estabilizasse a concentração de CO2 na atmosfera. A curva vermelha é o que está acontecendo, e a curva azul e a verde são, as curvas azul e verde são opções do político. Em 2007, logo depois do relatório do IPCC, a União Europeia propôs que seguíssemos a curva azul. E tem que ser um pacto mundial, porque o CO2 mistura na atmosfera. E essa curva aí representa uma limitação da mudança de clima a 2 graus Celsius no ano 2007. Essa proposta, na época, foi rejeitada pelos Estados Unidos, foi rejeitada pelo Brasil, mas felizmente as coisas mudaram, e dia 9 de julho deste ano, em Acre, na Itália, logo depois de uma reunião do G8, um grupo de países chamados o Fórum das Principais Economias acertou entre eles, ainda não é um consenso de todo mundo, mas entre eles, é um grupo importante de países, acertaram que nós vamos limitar a mudança de clima a 2 graus Celsius, ou seja, vamos seguir a curva azul. Para estabilizar a concentração de CO2 na atmosfera, portanto, da temperatura, há que reduzir as emissões globais 60% em relação aos 1990. Essa frase é, no mínimo, aterradora, porque hoje é uma frase meio aterradora, porque a China voltou a crescer a 8,tanto% ao ano, e esse crescimento, no caso da China, ele é feito, impulsionado por um aumento da geração de energia elétrica com queima de carvão em condições tecnológicas as piores possíveis. A Índia, o governo indiano tem dito que só se preocupará com o problema quando as suas emissões per capita, que são baixíssimas, atingirem o mesmo nível dos Estados Unidos. Eles têm 1,2 bilhões de habitantes. Eles não vão conseguir isso por uma série de outras razões. Para não ficar só falando mal dos outros,